Neste vídeo nós vamos ver quem são esses espíritos dos justos aperfeiçoados em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Note o que diz o versículo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, e à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, citei alguns versículos a mais, Hebreus capítulo 12, do versículo 22 ao 24. Para que você entenda bem esses versículos, vamos fazer uma pequena divisão, enumerando as três classes distintas encontradas aqui, para que depois explicamos quem são os espíritos justos aperfeiçoados. Então, a primeira classe, note o que diz o versículo. Aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia. É bom observar que as palavras a universal assembleia aqui neste versículo estão ligadas aos milhares de anjos e não à igreja dos primogênitos, como dá a entender muitas versões e traduções da Bíblia. Então este é o primeiro grupo, os anjos. Depois o segundo grupo é a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E o terceiro grupo, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora, quem são esses espíritos dos justos aperfeiçoados? Pois esse é o tema do vídeo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, nós lemos o seguinte. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse, estas são verdadeiras palavras de Deus. Isto que diz o versículo. Por esse versículo descobrimos que além da esposa, que está em foco aqui neste capítulo, nesse versículo, ou nesses versículos, há outras pessoas abençoadas que estarão no casamento. E se voltarmos a Hebreus capítulo 12, onde acabei de ler, descobriremos que na lista de bênçãos existem outras classes além da igreja dos primogênitos. A Assembleia Geral Universal, como já fizemos observar, não pertence à igreja ou Assembleia dos Primogênitos, não estão ligados a esse grupo, mas aos milhares de anjos, do versículo 22. Pode ser útil para lembrar que a palavra grega empregada aqui, a palavra grega kai, traduzida pela letra E, é sempre um elo de ligação que introduz cada uma das novas cláusulas aqui em Hebreus capítulo 12. Portanto, podemos ler desta forma o versículo. Viestes à igreja dos primogênitos, inscrita nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, ficaria assim o versículo. Sabemos que alguns dizem que tudo isto significa a mesma coisa, que a Jerusalém celestial e o Monte Sião, bem como os espíritos dos justos aperfeiçoados, são substancialmente nada menos do que a igreja dos primogênitos. Mas vamos apenas considerar a passagem novamente e ver se tal pensamento é admissível por um momento. Aqui fala do próprio Deus, de Jesus, o mediador, e de milhares de anjos. Alguém ousaria dizer que são todos iguais? E, no entanto, isso poderia ser dito perfeitamente se os outros objetos na cena, que estão nesses versículos, não fossem expressamente diferentes. Qual é, então, o verdadeiro significado dessas cláusulas? Leamos novamente o que nós temos no versículo. Você veio ao Monte Sião e para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
Ao se referir ao Monte Sião, um judeu pensaria naturalmente na cidade terrestre ao redor daquela montanha famosa. Mas o Espírito Santo diz que essa não é sua porção. Diz: você se aproximou da Jerusalém celestial. Não para a cidade do rei Davi moribundo, mas para a cidade do Deus vivo. Também observamos que a Jerusalém celestial não é vista aqui como no Apocalipse, onde lá é o símbolo da própria igreja glorificada. Mas aqui em Hebreus, ela é vista assim como o lar abençoado e ordenado dos santos celestiais, como acredito ser também o caso no capítulo 11 de Hebreus, versículos 10 e 16. É bom notar que na Epístola aos Hebreus, a cidade é objetiva, enquanto que no Apocalipse ela é subjetiva. Logo temos uma companhia inumerável de anjos. E isso é chamado de Assembleia Geral, nos versículos 22 e 23. Aqui temos claramente diferentes objetos de glória milenar, para os quais os santos já haviam sido informados de que tinham vindo ou se aproximado. O Monte Sião é mencionado primeiro. Logo temos a cidade celestial, a imagem da glória que logo virá, a cidade pelo qual Abraão e os outros patriarcas esperaram. Logo temos as hostes angelicais. Logo temos a igreja do primogênito, ou igreja dos primogênitos. Não apenas a cena local da glória celestial, mas toda a assembleia dos herdeiros que estão escritos no céu, em contraste com o primogênito terrestre de Israel. Então, nos elevamos a Deus, o juiz de todos. O Espírito Santo nos guiou desde o Monte Sião e agora ele nos faz descer de Deus em seu caráter judicial para os espíritos dos justos aperfeiçoados. A posição em que são colocados é muito notável. Provavelmente, se tivéssemos que lidar com isto, os teríamos colocado em primeiro lugar. Mas o objetivo era corrigir as tendências judaicas dos destinatários da epístola e dar destaque ao que era celestial. Assim, uma vez que temos o trono celestial de glória e a igreja em seu devido lugar, vemos o próprio Deus como juiz de todos. E então, aqueles santos que conheceram a Deus atuando nesse caráter na terra. É por isso que eles são chamados aqui de os espíritos dos justos aperfeiçoados. E quem são? Eles são claramente os santos do Antigo Testamento. Compare Hebreus capítulo 11, do versículo 39, ou versículo 39 e 40, com isso que acabamos de dizer. Pois eles, e não a igreja, constituem uma classe que pode muito bem ser descrita como os espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses santos do Antigo Testamento estavam na condição separada do corpo, e assim eles ainda permanecem hoje. Isso nunca será verdadeiro para a igreja como um todo no céu. Quando chegar a hora da igreja deixar o mundo e encontrar o Senhor nos ares, como temos confirmado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, haverá uma parte da igreja na terra, e essa não estará na condição de espírito em absoluto. Haverá aqueles que estarão vivos e permanecerão até a vinda do Senhor. Quando o Senhor vem, tem crentes vivos aqui que pertencem à igreja. Da igreja é dito
nem todos dormiremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Portanto, a descrição de os espíritos dos justos tornados perfeitos nunca pode ser aplicado à Igreja de Deus como tal. Vemos então, em Hebreus, a Igreja já separada e distinta dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes são santos, mas não a Igreja. E se agora lermos Apocalipse capítulo 19, à luz disso, vemos a Igreja ali que foi preparada, mas não nos surpreendemos de ler também como um símbolo diferente no mesmo círculo: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 9. Quem pode duvidar que esses convidados do casamento claramente não sejam todos os santos ressuscitados, exceto aqueles que foram batizados em um só corpo, como nós temos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ou seja, a noiva de Cristo? Quem pode duvidar que estes não sejam os santos do Antigo Testamento, sendo convidados para o banquete com a noiva, com a igreja? Alguns levantarão a dúvida sobre se os convidados das bodas do Cordeiro eram de uma classe pertencente à mesma esposa ou antes diferente dela. Uma coisa está, o que podemos dizer, uma coisa é estar se casando e outra é ter sido convidado para um banquete de casamento. Isso é óbvio. E o Espírito Santo distingue muito bem os diferentes estados desses dois tipos de pessoas. A esposa a quem foi dado linho fino são as pessoas a quem foi conferida a justiça perfeita, bem como os seus resultados. São pessoas em estado de ressurreição, com quem Cristo contraiu um contrato prévio. Mas quem só é convidado para o banquete não pode ser igual a quem se casa. Aqueles que são glorificados com linho fino e, portanto, declarados totalmente justificados e santos, devem ser naturalmente felizes. Mas esta felicidade é pronunciada a outros tipos de pessoas também. Volte mais uma vez para Apocalipse capítulo 19, versículo 9. E vamos ler novamente o que nós temos aqui. Bem-aventurados os que são chamados ou convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Aqui há amplo fundamento para dizer que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, que apareceu desde o capítulo 4 de Apocalipse, não representam apenas a igreja, pelo simples fato de que quando esses símbolos desaparecem para dar lugar à esposa, vemos os convidados do banquete aparecerem ao mesmo tempo, do casamento do Cordeiro. Os convidados, ou aqueles que foram chamados às bodas do Cordeiro, referem-se, como já dissemos, claramente aos santos do Antigo Testamento. E note, eles estão lá não como esposa, mas aqueles que são convidados para o casamento do Cordeiro. Também não podemos ver neles os santos do período apocalíptico, ou santos que vão morrer durante o período do Apocalipse, ou seja, após o arrebatamento da igreja e até o retorno de Cristo voltar para reinar. Estes santos que são convidados para as bodas não são os. Pela simples razão de que, como prova o próximo capítulo aqui de Apocalipse, aqueles que sofrem até a morte ainda não ressuscitaram dos mortos nessa condição. E esses convidados são os santos do Antigo Testamento, o amigo do noivo, como João Batista fala, capítulo 3, versículo 29 do Evangelho de João. Eles, os santos do período do Apocalipse,
durante o casamento do Cordeiro, ainda permanece na condição de espíritos separados do corpo. Mas não se fala sobre os convidados dessa maneira, como espíritos separados do corpo, porque os santos do Antigo Testamento também ressuscitaram no momento que a igreja foi levada para o céu. Portanto, parece um fato incontestável que os 24 anciãos e os 4 seres viventes reunidos, como os vemos no capítulo 5, abrangem tanto os santos do Antigo Testamento quanto a igreja, a noiva de Cristo. Consequentemente, quando a noiva aparece, os convidados, isto é, os santos do Antigo Testamento, que haviam sido incluídos entre os anciãos e os seres viventes, são apresentados agora como formando um grupo separado. Isso pode parecer um pouco difícil para alguns, mas de nada serve senão superar as dificuldades. Devemos enfrentar o que parece difícil, curvando-nos diante de Deus e procurando aprender, por todos os meios, o que é a Bíblia, o que Deus nos ensina na sua Santa Palavra.